Para falar sobre o tema, eu converso agora com a psicóloga Milena Aragão. Seja muito bem-vinda, Milena, ao Vida Leve. Obrigada, um enorme prazer estar aqui, ainda mais por uma pauta muito importante. Como, Milena, a gente pode falar desse tema, desse assunto, morte, luto, com as crianças? Se para os adultos já é meio complicado, como fazer isso com as crianças, hein? Muito bom dia. Bom dia. Então, primeiro a gente precisa pensar que luto é uma reação natural do corpo, das nossas emoções, nossa cognição, nossos pensamentos, comportamentos frente a perdas significativas, ao vínculo, a perda frente a um vínculo. Então, toda perda significativa vai levar a um luto, seja para a criança, seja para nós, para todo mundo. Se a gente for falar agora como um luto a partir da morte de um ente querido, a gente também precisa pensar como eu adulto, lido com isso. Falar sobre morte na nossa cultura é um tabu. A gente esconde muito, a gente bota muito para baixo do tapete porque dói. E aquilo que dói, a gente quer evitar. E como a gente ama muito a criança, seja nosso filho ou nosso aluno, a gente também quer evitar. Mas quanto mais a gente evita esse contato com eles, mais sozinhos eles ficam. Menos sem saber o que fazer, eles se sentem. Então, lança mão de histórias, de filmes, do próprio Rei Leão. Sim, né? É um clássico, né? É um clássico. E tem um site que é Vamos Falar Sobre o Luto. Olha. Se colocar no Google, Vamos Falar Sobre o Luto. Já e fica lá, a dica aí. Fica a dica. Tem muitas ideias de livros infantis, filmes infantis para poder trabalhar com a criança. E se para mim está muito difícil, quem na rede de apoio pode dar um suporte para aquela criança naquele momento? E inclusive estendo essa reflexão aos velórios. Sim. Levo ou não levo? A ritualização ela é extremamente importante quando a gente fala sobre o luto. Então o primeiro passo é isso, explica e verifica, tem alguém para poder acolher? Tem. Ótimo, tem alguém para poder... E outra, você, pai, mãe, vocês vão se sentir à vontade com seus filhos lá? Essa também é outra pergunta importante a se fazer. Ok, sim. Então leva ela para o ritual. Percebeu que não é adequado, não vai ter um suporte nem para ela, nem para vocês, a criança mesmo assim precisa ritualizar. E esse ritual pode ser feito de diversas formas. Ela pode plantar uma flor em homenagem, ela pode escrever uma cartinha, ela pode desenhar, pintar, ela pode expressar o sentimento dela num processo de despedida do jeitinho que ela consegue e que a família também faça sentido para aquela família também. Uma coisa que não pode ser feita de jeito nenhum é não validar o sentimento da criança. Ela precisa sentir, ela precisa chorar, ela precisa manifestar a dor dela. A criança pequena, ela não tem consciência clara sobre a morte no sentido da irreversibilidade. Ela acha que vai voltar. Ela ainda não tem noção muito clara da causalidade. A morte tem uma causa externa ou externa. Da funcionalidade, ou melhor, da não funcionalidade. O corpo para, o coração não funciona Pode mais. achar que de repente vai acordar de novo, né? Exatamente. E da universalidade. É universal, todos os seres vivos morrem. Como ela não tem muita clareza sobre isso, a gente precisa explicar de maneira de uma forma concreta, que ela entenda, né? Exato. E respeitando as crenças de cada família. Quanto mais a gente aprende desde criança a lidar com grandes perdas na nossa vida, que o luto é referente a grandes perdas, mais fácil a gente vai transitar pelo processo de vida e aprender a lidar com algo que é inevitável. Quando essa criança ela precisa de um acompanhamento psicológico porque realmente foi mais difícil para ela lidar com toda essa situação? Porque há casos e casos, né, Milena? Sim. Quando estiver causando prejuízos a ela. Prejuízos na escola, né, dificuldades de concentração, atenção, que estejam atrapalhando a rotina, né? A aprendizagem dela. Quando ela, por exemplo, manifestar uma dificuldade com a alimentação, com sono. O luto é um processo. A gente passa por esse processo e a gente precisa conversar com ele e não fugir dele.
Muito bem, o recado está dado. Milena, muito obrigada pelas suas informações e pela sua participação aqui no Vida Leve. Foi um enorme prazer e mais uma vez parabéns por trazer esse tema, que é um tema tabu, e ver ele entrando na TV para um programa tão maravilhoso como o de vocês só me traz orgulho, é uma grande honra. Parabéns. Pra gente também, muito obrigada. Bate aqui.